Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo, professor de língua portuguesa, e hoje teremos mais uma aula relacionada à revisão das séries anteriores, mais especificamente do quinto ano. Então vamos lá. Hoje nós iremos abordar, né, a classe gramatical advérbio. Mais uma classe gramatical que vocês irão relembrar, porque já foi comentado sobre artigo, não é verdade, na semana passada, e também sobre adjetivo. E agora é a vez de uma outra classe gramatical, que é esta que vocês estão vendo no slide, que é advérbio. Então vamos começar primeiramente conceituando, dizendo o que se trata, né, esse advérbio. Então vamos lá, acompanhe aí no slide. Os advérbios qualificam verbos e intensificam o sentido de adjetivos e de outros advérbios. O que isso quer dizer? Eles vão qualificar, eles vão intensificar o sentido de outras classes gramaticais, ok? Eles vão servir para que, como o próprio nome já diz aí, no conceito, vão qualificar verbos, né, que verbo é uma classe gramatical, e intensificar o que? O sentido de adjetivo e também de outros advérbios. Nós já vimos adjetivos, né, que é aquela classe gramatical que vai ter como principal objetivo qualificar as coisas e os seres de modo geral. E agora nós iremos aprofundar o nosso conhecimento em advérbios. Continuando. Aqui eu coloquei para vocês, para ajudar na compreensão, né, para relembrar esse conteúdo, como os advérbios eles podem ser classificados, né, a classificação dos advérbios. No caso aí vocês podem ver que são quais? Advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e, por fim, neste slide, de dúvida, ok? Então nós podemos ver aí que os advérbios eles podem ser classificados de muitas formas, né, de muitas maneiras. E aqui nós vamos ver agora especificamente em cada um. Primeiramente nós temos os advérbios de modo, né, que quais são essas palavras que podem ser consideradas advérbios de modo? Aqui estão algumas. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, debalde e grande parte das palavras que terminam em mente. Tenham isso, né, na mente de vocês, que grande parte das palavras que terminam em mente são consideradas advérbios de modo. Aí vamos continuar. Cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre outros. Então foi interessante também não somente citar as palavras soltas, mas também colocá-las em frases verbais, para vocês compreenderem como é que ocorre esse uso de advérbio. Aqui nos exemplos. Fui bem na prova. Estava andando depressa por causa da chuva. Então, como vocês podem classificar esses advérbios que estão aí em negrito, né, que estão em destaque nas frases? O bem, fui bem na prova, foi o modo como você foi na prova. Fui bem. Estava andando depressa, é o modo como você estava andando, a maneira como você estava andando naquele instante, né? Depressa por conta de algo, né, por causa da chuva. Então, nós podemos ver que nesse caso aí, ele está alterando a ideia de uma outra classe gramatical, né? Mais precisamente a classe gramatical que nós chamamos de verbo. Como a gente viu no início, no slide anterior, falando, comentando, mostrando que o advérbio ele também não somente altera a ideia de um próprio advérbio, mas também de um verbo ou um adjetivo. Continuando. Aqui temos os advérbios de intensidade, em que eu também coloquei palavras, né, soltas, advérbios soltos, mas também coloquei eles dentro de uma oração, dentro de um contexto. Aqui, muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quase, tanto, e por aí vai, como vocês podem ver nessa lista. Que eu acho interessante que vocês copiem isso no caderno, né, para vocês terem ali escrito, para ajudar vocês a estudarem para um futuro teste, para uma futura prova. Então, esses advérbios de intensidade, nós temos: comeu demasiado naquele almoço, ela gosta bastante dele. Então vocês podem observar que as palavras que estão em negrito, que estão em destaque, elas dão essa ideia de que? De intensidade, ok? Então esses são os advérbios de intensidade. Seguindo,
Advérbio de lugar. Advérbio de lugar, como das outras formas, eu também coloquei alguns exemplos aqui, né, que vocês podem ver. Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, dentro, afora, fora e por aí vai. Também usei dentro de uma oração. Minha casa é ali. O livro está embaixo da mesa. O que esses advérbios que estão em negrito querem dizer? Ideia, né, de lugar. Minha casa é o que? Ali. Não é aqui, é ali. Né? O livro está onde? Em cima ou embaixo da mesa? Embaixo. Então, a ideia que causa é o que? De lugar. Então, nós classificamos essas palavras que estão em negrito como advérbio de lugar. Advérbio de tempo. Como os outros também, aí estão alguns exemplos. E vamos logo falar dentro de um contexto. Exemplos. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Sempre estamos juntos. Então, o que isso quer dizer? Qual é a ideia que causa essa palavra ontem? Da ideia de tempo, né? Não é hoje, não é amanhã. Foi ontem. Sempre, sempre estamos juntos. É a ideia de quê? De tempo, né? Advérbio de tempo, sempre, né? Independente do tempo, é sempre. Estamos juntos. Então, vocês podem observar que essas palavras também vão ter o quê? É a ideia de um advérbio, só que no caso a classificação é o quê? Advérbio de tempo. Advérbio de negação, né, um dos mais fáceis que eu considero, porque você consegue logo perceber imediatamente a ideia que causa. Aí estão, né, alguns exemplos como não, nem, tampouco, nunca, jamais. Exemplos. Jamais reatarei meu namoro com ele. Não saiu de casa naquela tarde. Então observem que essas duas palavras que estão em negrito dentro desse contexto, dentro dessas frases, elas indicam o que? Ideia de negação. Advérbio de afirmação. Aqui dá aquela ideia de quê? De afirmar algo. No caso aí tem o que? O sim, né? Várias palavras aí que vocês podem observar que vão ter essa ideia de afirmar alguma coisa. No caso aí também temos exemplos, né? Que é qual ou quais certamente passearemos nesse domingo. Ele gostou deveras do presente de aniversário. Então observe que essas duas palavras também têm ideia de afirmação. Então até agora o que a gente pôde perceber? Que os advérbios possuem várias classificações em que eles vão alterar o que? O adjetivo, um verbo ou um próprio advérbio, ok? Então é bom vocês ficarem analisando também essas palavras que estão em negrito dentro dessas orações para perceberem essa função ou esse significado que eles vão possuindo dentro das frases. Advérbio de dúvida, como o próprio nome já diz, vai causar uma ideia de dúvida. Como exemplo, provavelmente irei ao banco. Então o que isso quer dizer? Que não é algo certo, ok? Não é algo certo. É que provavelmente eu irei. Eu não estou dizendo que eu vou, né? Não estou dizendo com certeza. Eu estou gerando aqui uma ideia de dúvida. Quando eu falo provavelmente, causa essa ideia de dúvida, que não é algo certo. Se vocês falam assim, professor, quando você vai entregar a prova? Aí eu respondo a vocês da seguinte forma: pessoal, provavelmente eu entregue na quarta. Então o que isso quer dizer? Que não é ideia nem negativa e nem é uma ideia positiva, uma certeza, mas sim uma ideia de dúvida, provavelmente. Quiçá chova hoje, né? Que dá aquela ideia de tomara. Não é obrigatório ocorrer, né, esse temporal, essa chuva, mas pode ocorrer sim e pode não ocorrer. É só no caso aí tomara. É um desejo, né? Mas esse desejo que dá essa ideia de dúvida, não é certo. Continuando. E aqui nós temos uma atividade de revisão, certo? Uma atividade que contém 5 questões, em que vocês vão ter que copiar essas questões no caderno, respondê-las, tirar a foto e mandar para o meu WhatsApp no momento do plantão. Ok? Então, vocês vão ter que copiar essas questões no caderno, responder de acordo com os slides, de acordo com o que eu fui explicando aqui para vocês, responder essas questões. Se houver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, mas eu creio que não. Vamos ler aqui as questões. Primeira, comente sobre a classe gramatical de verbo. Então, vocês vão basicamente o quê? Conceituar. O ideal é que vocês coloquem com as palavras de vocês, respondam com as palavras de vocês, para não ficar só essa cópia, certo? Continuando. Quais as classificações que os advérbios possuem? Cite-as, é o que a gente viu no decorrer dos slides.
3. Você vai elaborar uma frase, né, uma oração para cada tipo de advérbio existente. Como eu acabei de falar aqui, um advérbio de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida. Ok? Na quarta, você vai criar um trecho em que apareça o que? Artigo, adjetivo e advérbio. Professor, mas esse slide está falando só sobre advérbio. Mas vocês estudaram na semana passada sobre artigo e sobre adjetivo. Então, por isso que eu coloquei também aí para juntar, né, todo o conhecimento que vocês têm até neste momento. Na quinta, vocês vão observar, aí é observar, pessoal, não é observar, é observar as orações abaixo e classifique os adjetivos presentes. Professor, de novo, adjetivos? Não, no caso aí, pessoal, não são os adjetivos, são os advérbios, certo? Desculpe, mas vocês vão ter que fazer o quê? Classificar os advérbios que estão contidos nestas frases aí logo abaixo, no item A, B e C. Então, corrigindo, vocês vão classificar os advérbios que estão contidos nessas frases logo abaixo. No caso, item A, Margarida disse sim. Então, vocês vão procurar o advérbio e dizer qual tipo de advérbio que está aí presente. B, ontem ela apareceu aqui. Vocês vão ter que dizer qual ou quais advérbios estão contidos ou está contido nesta frase. Eu saí rapidamente, encontrar o advérbio e dizer qual tipo desse advérbio, ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo no momento do plantão de língua portuguesa. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima.